Meus amados irmãos, eu quero saudá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui na sua casa. Queremos te convidar a ficar conosco durante essa programação. Com certeza, Deus tem uma palavra para o teu coração. Oh, aleluia! Tu precisas de Jesus. Quando o sol brilhar, qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Aleluia! Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito veraz, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Antes do tribunal, decisão final, teu advogado, nosso advogado. Aleluia! Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia!
Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 27, a seguir. Glória ao nome do Senhor. Mateus 9, 27. Amém? E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus disse-lhes: olhai, que ninguém saiba. Mas tendo eles saído, divulgar a sua fama por toda aquela terra. Só vou repetir parte do versículo 28 e do 29, tem uma mensagem muito boa. Credes vós que eu possa fazer isto? Seja-vos feito segundo a vossa fé. Amém. Estava aqui admirando o céu, tentando te imaginar, vendo a beleza de tua criação. Deus me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que
nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te O seu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Que se Que abram os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema Que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Só quem acredita canta. aquilo que parecia Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível. tem milagres de Deus aqui hoje. Tem resposta de Deus aqui hoje. Parecia ser minha morte, mas Jesus Mudou, 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 mudou. milagre, Aleluia! estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Meus queridos irmãos, eu quero saudá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus por mais esta noite, quando nos reunimos junto com os irmãos para vos trazer uma palavra de Deus neste culto que ainda estamos fazendo online, né, irmãos? Graças a Deus, estou feliz pela sua vida, agradecido por poder falar contigo e aqueles irmãos que nós não temos tido condição de vê-los na igreja. Fico feliz, meu irmão, de poder falar com você e saber que tudo está indo bem e Deus tem continuado cuidando de você e de sua família.
Meu amado, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia na carta ou na epístola do apóstolo São Paulo, Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 17, que nos diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Queridos, esse tema que nós vamos tratar nesta noite nos remete a um pensamento que é uma realidade e nós não podemos fugir deles, que a vida e a morte não estão no final de dois caminhos, elas são dois caminhos. E a palavra de Deus nos mostra isso através de um texto bíblico que está escrito em Jeremias 21:8, que diz assim: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, irmãos, são dois caminhos diferentes que nós escolhemos segui-los, ou seguir um ou seguir outro, enquanto estamos peregrinando aqui. Em Cristo Jesus reina, irmãos, a graça e reina a vida eterna. Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz: olha, porque se pela ofensa de um só a morte veio reinar, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça reinarão em vida por um só. Então, queridos irmãos, se por a atitude de um homem a morte veio reinar em nosso corpo físico, e é uma realidade, porém, a graça do nosso Senhor trouxe para nós, e Paulo diz que essa graça é abundante, não somente o dom da justiça, mas também nos trouxe a vida eterna por Cristo Jesus. Então, meus amados, eu quero vos dizer hoje sobre esse novo relacionamento, o relacionamento com Cristo. Quando eu recebo Jesus como Salvador da minha vida, quando eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, inicia-se um relacionamento, e esse relacionamento com Cristo, ele traz bênçãos para a nossa vida espiritual e material. Esse novo relacionamento, ele traz em primeiro lugar para nós, a Bíblia nos mostra que ele traz paz. A palavra de Deus diz assim: justificado pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, nós passamos de condenados à morte eterna a pecadores perdoados, restaurados, reconciliados com Deus. A confiança da fé, a aceitação de Deus por sua palavra, deu ao homem paz com Deus. Isso, meus amados, nos traz paz quanto ao nosso futuro espiritual. Eu acabei de dizer que nós temos dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é se permanecermos fiéis com o Senhor. A Bíblia diz que nós também reinaremos com Cristo eternamente. Mas se nós
não formos fiéis ao Senhor, poderemos estar morrendo espiritualmente e perdendo a oportunidade de ter uma vida eterna com Cristo. Isso é tão interessante que a palavra de Deus nos mostra que com o pecado, o que aconteceu? Uma distância se criou entre Deus e o homem. A Bíblia diz que o homem ficou distanciado de Deus. Porém, com o advento da graça, com o advento de Cristo Jesus, o muro que nos separava de Deus caiu. O muro que nos afastava do Senhor, ele caiu. E aí, irmãos, a Bíblia nos diz que com esse muro caiu, o que acontece? Aquela distância que eu tinha de Deus com Cristo Jesus, o mediador, como diz a palavra, entre Deus e os homens, o relacionamento com Deus foi recomposto. Agora nós, quando aceitamos Jesus, não ficamos mais separados de Deus, mas nós nos aproximamos de Deus. Há um tempo atrás, irmãos, e eu me lembro muito bem, que houve aquela aproximação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, e eu me lembro de um texto que eu marquei em letras garrafais, dizendo assim: entre choro e abraço, famílias separadas pela guerra se reencontram na Coreia. Esse texto dizia o seguinte: idosos sul e norte-coreanos se reencontraram nesta segunda-feira, dia 20, na Coreia do Norte. Pela primeira vez, desde que as suas famílias e a península foram separadas pela Guerra da Coreia. Entre 1950 e 53, os reencontros acontecem em um resort na cidade de Monte Kumgang, sob a supervisão de agentes norte-coreanos. Até a próxima quarta-feira, 89 idosos sul-coreanos e seus companheiros de viagem passarão 11 horas com as famílias do norte nesse local. A Guerra da Coreia separou milhões de pessoas, irmãos, pais e filhos, maridos e mulheres. O conflito acabou com o armistício, sem assinatura de um tratado de paz. Por isso, Norte e Sul ainda estão tecnicamente em estado de guerra e as comunicações civis permanecem proibidas. Antes de partir para o encontro, Lee disse que queria perguntar ao filho como ele cresceu sem a mãe e como seu pai o tinha criado. Não sei o que sinto, se é positivo ou negativo. Não sei se é real ou um sonho, afirmou a idosa antes do encontro. Quantas crianças você tem? Você tem um filho? Perguntou a mãe durante o reencontro. Mãe, meu pai era assim, disse o filho mostrando uma foto de seu pai que também ficou na Coreia do Norte. Não sei, meus amados, se realmente eles terão essa paz tão almejada. Mas eu digo para vocês uma coisa: quem encontra Jesus, encontra a verdadeira paz. Sabe por quê? Porque o muro caiu e temos entrada por meio de Jesus Cristo. Diz Paulo, temos entrada à graça, na qual permanecemos firmes. É um termo comum para referir-se à introdução ou apresentação de alguém perante a presença da realeza.
É o termo comum para referir-se à aproximação do adorador a Deus. É como se Paulo dissesse: Jesus nos introduz à própria presença de Deus. Jesus nos abre as portas à presença do Rei dos Reis. E quando essas portas se abrem, o que achamos é graça, não condenação, nem juízo, nem vingança, mas a pura e merecida, não motivada, incrível bondade de Deus. Temos entrada na graça. Esse novo relacionamento, além de nos trazer paz, ele nos traz esperança. A palavra de Deus em Romanos mesmo, capítulo 5 e 2, diz que nos gloriamos na esperança. Esperança, no nosso linguajar, é uma palavra que sugere incerteza. Temos esperança de conseguir. Esperança para nós é um tipo de talvez. Mas na palavra de Deus, esperança é termos certeza de que o Deus que prometeu e aquilo que ele prometeu será nosso, mesmo que pareça estar tão distante de nós. É por isso, amados, que em Jesus nós temos a verdadeira esperança. Significa que por mais que tentemos depender dos nossos próprios esforços, somos varridos pela tempestade, como marinheiros que enfrentam um mar que ameaça destruí-los totalmente. Mas agora, ouvimos a palavra de Cristo, alcançamos enfim o porto da graça e conhecemos a calma de depender não do que podemos fazer por nós mesmos, mas sim do que Deus tem feito por nós. Porque por meio de Jesus entramos na presença do Rei dos Reis. Entramos no porto da graça de Deus. Essa é uma verdadeira esperança. Queridos, em Cristo, o futuro nunca é verdadeiramente triste. Além da escuridão que possamos estar enfrentando, qualquer que seja ela, sabemos que haverá um amanhã glorioso. A palavra de Deus, no Salmo de número 30, o versículo 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Existem momentos em nossa vida, meus amados, em que tudo parece ser noite. É quando o dia mal bate na nossa porta. É quando a escuridão parece que fecha sobre nós. É uma verdadeira noite. Noite no sentido figurado. É designado como sendo aquele momento de sofrimento, aquele momento de luto, aquele momento de dor, de provação, pelo qual todos nós passamos. Mas a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, irmãos, as adversidades vêm às vezes querendo derrubar tudo à nossa volta. E é nessas horas que nós podemos ser tentados a desistir dos nossos ideais, a desistir dos nossos sonhos, de coisas que são tão importantes para nós. Mas escute uma coisa: a palavra de Deus encoraja a mim e a você nesta noite a continuar perseverando mesmo em meio à dor e à tristeza.
Mesmo que seja difícil, devemos aceitar o tempo de Deus na nossa vida e deixar com que o Pai use as nossas lágrimas para remover, para limpar, para tirar todas as impurezas do nosso coração e nos tornar mais semelhante a Ele. Nosso Pai tem muita coisa ainda para a vida de cada um de seus filhos. Nós, irmãos, eu e você, fazemos parte de um plano maior. Deus tem algo maior para a nossa vida. Eu fico admirado todas as vezes que eu leio Jeremias, capítulo 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Ou seja, o plano de Deus para mim e para você é muito maior. O plano de Deus para as nossas vidas, ele é um plano lindo. Sabe, irmão, isso Deus já estabeleceu desde o princípio. Desde o dia que você aceitou Jesus, desde o dia que você iniciou esse relacionamento com Deus. Quem sabe, muitas vezes você tem passado por momentos de lutas, de dificuldade. Mas escute uma coisa: o que Deus tem para você é muito maior e muito especial. Esse nosso novo relacionamento nos faz, queridos, gloriar nas tribulações. Paulo nos escreve dizendo assim: também nos gloriamos nas tribulações. Gloriar na tribulação, irmãos, é olhar para frente, é olhar adiante, é ter a certeza que o futuro guarda para nós significado para a dor presente. Eu fico imaginando uma mãe que está sentindo as dores de parto. Que momento difícil, irmãos. Que momento tão doloroso. A gente costuma ouvir as mães relatar esses momentos tão difíceis, tão dolorosos. Mas, irmãos, o que essa mãe está aguardando dá significado para ela suportar essa dor. O que essa mãe está aguardando durante 9 meses dá significado para que ela passe esse momento. Porque ela sabe que essa dor vai passar. E que daí a pouco ela estará abraçando o seu bebê. Estará recebendo o seu presente. Então, irmãos, assim é a nossa vida para com Deus. O futuro que Deus tem guardado para nós. Muitas vezes a tribulação que nós passamos dá significado para essa dor presente, porque o futuro será um futuro de bênção e de paz e de vitória. As promessas de Deus, irmãos, estão de pé. Paulo diz que a tribulação produz a paciência. A paciência é esperança, a experiência é esperança, e a esperança não desaponta. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 3:5. O nosso novo relacionamento traz paz,
traz esperança e nos faz gloriar nas tribulações. Mas esse novo relacionamento, irmãos, ele nos reconciliou com Deus. Ele nos aproximou de Deus. Eu disse aqui que o advento da graça derrubou o muro da separação. Caiu o muro da separação. E é por isso que Paulo escreve em sua carta aqui, ou melhor aqui em Romanos, capítulo 5, os versículos 9 a 11, ele diz assim: logo mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus, irmãos, nos perdoa e não fica, desculpe o termo, jogando no nosso rosto. Você fez isso? Você fez isso? Não. Ele nos perdoa, lança para trás de si os nossos pecados, nos reconcilia com Deus, e a Bíblia diz: e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Deus faz questão de esquecer o meu e o teu pecado. O sangue de Cristo, então, irmãos, é quem faz essa reconciliação e nos traz uma vida vitoriosa. Paulo nos fala que as pessoas são injustas e que as pessoas merecem julgamento, mas o amor do conserto de Deus, ele vai além da satisfação da justiça para estabelecer uma ligação de companheirismo no sangue de Jesus. Ou seja, vivemos em harmonia com Cristo, somos salvos pela sua vida por Cristo, e agora Cristo vive dentro de nós. É por isso que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, dentro do meu coração, isso capacita a mim, capacita você, ou seja, nos capacita a viver inteiramente para agradar a Deus. Não há mais culpa, não há mais condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A fé no sangue dele nos traz a nossa libertação da ira de Deus. E também é o meio de se viver vitoriosamente, mediante a participação na vida dele. Ou seja, o sangue de Cristo trata da questão legal da separação de Deus, nos reconciliando com ele. A fé em seu sangue instila vida divina e provisões em nosso futuro, em nosso verdadeiro triunfo, irmãos, um futuro de triunfo contínuo sobre o pecado. É por isso que Colossenses 1:20 nos diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, essa nova vida que eu e que você vive é uma vida
de vitória. Por que, irmãos, essa vida de vitória? Porque é uma vida de reconciliação. É uma vida de relacionamento com Deus. E é um relacionamento que durará toda a nossa vida aqui na terra. Se formos fiéis ao Senhor até o fim. E, por fim, nos trará o gozo e a vitória final. Aí nós podemos ouvir, irmãos, que para nós acabaram-se as acusações. Para nós, o passado já não importa. Para nós, a vida que temos hoje foi a vida ganha por Cristo na cruz do Calvário. A fé no sangue dele nos traz a libertação da ira de Deus. É por isso que eu posso, nesta noite, dizer: eu fui declarado livre das garras do pecado. Não sou mais escravo. Não somos mais escravos. Enquanto Jesus Cristo não entra na vida do homem, o homem é um verdadeiro escravo do pecado. Mas no momento em que você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, você se torna livre. Porque o sangue de Cristo Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, ele é suficiente para perdoar todos os seus pecados. E não existe homem sem pecado. Não existe ser humano sem pecado. Porque a Bíblia diz que pela ofensa de um só, a morte veio reinar. E a morte veio reinar exatamente por causa do pecado. Mas quem recebe o dom gratuito de Deus, ele é salvo. Porque é um dom gratuito de Deus. É o dom da justiça. Então ele passa a reinar por Cristo. E passa a ter uma vida isenta de pecado. E se ele voltar, em qualquer momento, a cometer algum ato que seja identificado como um pecado, também não está tudo perdido. Enquanto nós estamos aqui, temos esperança. Porque a Bíblia diz: filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Todavia, se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Jesus, o justo, ele é a propiciação para o seu pecado. Ele é aquele que perdoa. Ele é aquele que nos une. Ele é aquele que nos aproxima. Ele é quem nos coloca nesse relacionamento tão maravilhoso com Cristo Jesus. Com Deus, melhor dizendo. Jesus faz essa aproximação. E aí viveremos, como acabei de dizer, uma vida de vitória, uma vida sem pecado. É bem verdade que enquanto estamos aqui, como seres humanos, somos falhos, fracos e podemos falhar, mas se falhar, enquanto temos vida, temos esperança de pedir ao Senhor o seu perdão e alcançar o seu perdão. Então nós podemos viver e acreditar que nós podemos nos apropriar da palavra de Deus que está escrita em Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e 11. Então ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo,
porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 10 e 11. Vença, meu irmão, as suas lutas. Vença, meu irmão, as suas dificuldades pelo sangue do Cordeiro. Você tem à sua disposição a graça que foi derramada por mim e por você na cruz do Calvário. Ele abriu os seus braços e disse: Pai, a obra que me deste para fazer está feita. Tudo está consumado. Aleluia. Jesus, naquele momento, venceu. Ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. E João tem a oportunidade de vê-lo, dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu venci. Eu trago na minha mão, ou nas minhas mãos, a chave da morte e do inferno. Ele venceu por mim, ele venceu por você, ele venceu por nós. Qual é o teu relacionamento com ele? Como você está de relacionamento com ele? Está tudo bem? Você está tendo esse relacionamento constante com ele? Mas se por acaso, em algum momento foi quebrado esse relacionamento, se em algum momento, pelas lutas e dificuldades, você rompeu esse relacionamento, ainda há esperança. E nessa noite, você pode dizer: Senhor Jesus, eu quero voltar a ser um contigo. Eu quero voltar a me relacionar contigo. Eu quero voltar a ser um vencedor. Eu quero voltar a viver uma vida de liberdade. Não quero ser mais escravo do pecado. Receba Jesus hoje. Tome Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aproxima-te dele hoje, correndo. E você que está afastado, reata nesta noite o teu relacionamento com ele. E aí você vai poder dizer como Paulo diz: porque se pela ofensa de um só a morte veio reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Fique com esta palavra. Receba Jesus hoje. Volte para Jesus hoje. E você, meu irmão, confie nesta palavra. Esse novo relacionamento que eu e você temos com o Senhor é um relacionamento que nos traz paz. É um relacionamento que nos traz esperança. É um relacionamento que nos faz vitoriosos nas tribulações. E é um relacionamento que nos conduzirá, enfim, à vitória final. E estaremos sempre com o Senhor, vitoriosos até o fim. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê
uma semana de bênção. Que você possa tomar parte desta palavra e esta palavra possa abundar no seu coração. Deus te abençoe. Eu vou estar orando por você agora. Senhor Deus e Pai, te louvo, meu Senhor, por este dia. Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, pelo privilégio que o Senhor me concedeu de falar, Senhor, com os teus filhos. Falar, Senhor, nesta noite com alguém, Senhor Jesus, que do outro lado, Senhor, está, Senhor, nesta noite ouvindo esta palavra. Quem sabe, meu Deus, o relacionamento contigo foi cortado. Quem sabe, Senhor, a luta, a dificuldade ou o problema foram motivos, Senhor, que os afastaram de Ti. Agora, Senhor, toma essa vida nas Tuas mãos. Renova, Senhor, a esperança, renova a fé, Senhor. Dai força nas lutas e tribulações. Meu Deus e Pai, receba de volta, Senhor, o Teu filho, a Tua filha. Aquele, Senhor, que nesta noite decide entregar a sua vida, receba-o como filho amado. Faça-o forte, Senhor, e vitorioso em todas as coisas. Os nossos irmãos que nos acompanham, Senhor, e que, quem sabe, Senhor, esteja passando por momentos de lutas e dificuldades, que ele saiba, Senhor, entender, Senhor Jesus, que caminhar contigo é caminhar em paz. Caminhar contigo é caminhar em esperança. Caminhar contigo é caminhar, Senhor, vitorioso nas tribulações. Caminhar contigo é ter certeza que o Senhor está cuidando de tudo e de todas as coisas. Por isso, Senhor, eu te louvo e te agradeço nesta noite. Dai-nos, Senhor, a tua bênção. Dai-nos, Senhor, a tua graça. Encha, Senhor, aleluia, o coração do teu filho e da tua filha agora, com o teu poder, com a tua graça e com a tua paz. Em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos e te agradecemos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida de cada um de vós, hoje e sempre. E juntos nós dizemos amém. Que Deus te abençoe.